Oi, pessoal. Este é o Fazendo Justiça Direito, uma série de programas que eu resolvi gravar para responder às várias questões muito interessantes, muito relevantes e atuais, que todos e todas têm apresentado depois das lives, depois dos nossos encontros virtuais ou pessoais. Há questões que são muito interessantes, sobretudo porque elas tocam alguns assuntos que não são meramente resolver esse ou aquele problema do direito, mas tem a ver com a concepção de justiça, com a sensação que as pessoas têm de que há uma injustiça em determinadas questões e as propostas que as pessoas fazem para que a justiça efetivamente se faça diante de tantas injustiças que a gente vive. Então, nessa série Fazendo Justiça Direito, eu vou tentar, em 5 minutos, sempre, em programas muito curtos, responder a essas perguntas, não é? Os objetivos do Fazendo Justiça Direito são, em primeiro lugar, responder às questões de forma muito acessível, mas que seja possível também de ser acompanhada por especialistas, não só por pessoas leigas no direito, e depois a gente vai discutir se existe realmente gente leiga no direito ou não, e se é correto dizer isso, mas também por as pessoas que trabalham no direito, né, que fazem do direito uma parte da sua profissão de vida, né, de sua vocação. Então, tanto a especialistas quanto a não especialistas. E as respostas que eu vou dando durante os vários programas da série, né, nesses 5 minutinhos que a gente vai ocupar, vão ser respostas acessíveis, claro, mas também respostas inteligentes, que não desprezem a capacidade de pensamento e de crítica do público, e, por outro lado, criativas e provocadoras. Não são respostas definitivas, nem são respostas de casos concretos. Elas são respostas que instigam ao pensamento, instigam a imaginação. E, por isso, o segundo objetivo da série Fazendo Justiça Direito, além de responder as perguntas dessa forma, é também apontar um significado maior, tanto do direito quanto da justiça, um significado grande do direito e da justiça, um significado mais digno. E ao fazer isso, né, o que justamente eu estou tentando demonstrar é que há no direito e na justiça uma concepção que é mais importante do que essa do dia a dia, essa que, de alguma forma, às vezes se apresenta até muito mesquinha. O direito e a justiça, eles representam a própria capacidade política. Por isso, eles pertencem a todo mundo. E vai ser interessante nesse programa poder passar algumas indicações da minha experiência, do meu conhecimento, das minhas leituras. Eu vou fazer sempre aqui na minha biblioteca, com esses 18.000 volumes que me rodeiam, com as minhas anotações aqui na mesa, um pouco bagunçada, não dá para ver toda a bagunça que eu tenho aqui. Mas o que eu vou fazer é justamente passar essas indicações, esse guia, digamos assim, essa sugestão, para que as pessoas possam manipular de modo adequado e inovador tanto o direito quanto a justiça. Ou seja, a gente não se conforma com o momento, com a realidade atual da experiência do direito e da justiça, mas a partir da nossa sensibilidade, que é muito importante, e que leva a um pensamento crítico, que leva a uma renovação da experiência, a gente vai ter uma experiência transformadora, um pensamento transformador e uma sensibilidade transformadora. Então, nós vamos começar hoje com o número 1, e depois nós vamos seguir com os programas, e eu quero que vocês participem, que vocês curtam o canal, é muito importante, façam aí ligar as notificações para acompanhar os novos programas, né, que eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana, e também, sobretudo, o que é o mais importante, façam as suas perguntas, façam as suas críticas e as suas sugestões, que eu vou aproveitar todas elas para cada um dos programas e os seus seguintes. Então, a partir de hoje, nós começamos com esse programa Fazendo Justiça Direito.
pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta muito interessante. Muita gente me fez, porque há algum tempo, há uns 2 anos, eu dei uma entrevista para a OAB, para o programa do professor Minhoto, que é um querido amigo, e ali naquele programa eu teria dito que esse rapaz está sendo acusado de ter hackeado as contas do Ministério Público e do juiz, no caso que envolve os processos da Lava Jato, eu teria dito que eu entendia que, em princípio, do ponto de vista constitucional, ele não teria cometido crime, não é? Vejam, é uma opinião que eu dei há algum tempo e até hoje, evidentemente, não posso interferir no trabalho que é desenvolvido pela Justiça, que é um trabalho muito importante, muito bom, um trabalho excelente, e também sem examinar prova, sem examinar processo, nada disso, assim, apenas do ponto de vista teórico, não é? E então muita gente me perguntou sobre isso, quer dizer, será que ele cometeu algum crime? Ou será que isso que acontece não pode ser alçado a essa esfera penal, né? Essa esfera de condenar alguém? E quem fez essa pergunta assim mais próximo a mim foi o doutor Leonardo Godoy, ele que é professor na Unib. Nós já estivemos juntos uma vez, há um ano e pouco. Ele me convidou para dar uma das aulas, a aula de encerramento da Semana Jurídica lá na universidade em que ele dá aula. Eu conheci os colegas, as colegas dele, muito simpáticos, muito brilhantes professores e professoras, e também os seus alunos e alunas, a quem eu dedico um pouquinho esse nosso primeiro programa. E o professor Leonardo Godoy, ele me pergunta justamente isso: será que houve realmente um crime cometido por esse rapaz que é acusado de ser hacker nessa operação spoofing? E a pergunta do professor Leonardo vem com um adendo, que muita gente também tem referido. Ele diz que, no entender dele, de fato não houve um crime. Se houve um crime, é muito provável, diz ele, que ele merecesse inclusive um perdão, porque ele prestou um serviço público relevante. Então, é claro, e tem muita gente que é muito revoltada com essa situação e vê uma insegurança enorme nessa possibilidade das pessoas invadirem contas e revelarem informações, e acham que isso é evidentemente um crime e isso tem que receber uma pena, tem que receber uma sanção. Então, nesse nosso primeiro programa, como é uma questão extremamente atual, né, a gente está discutindo, tem a ver com as questões políticas que nós estamos vivendo, e a justiça sempre tem a ver com as questões políticas, né, por mais simples que seja o caso, ela tem um monte de outras implicações que são importantes, né, o direito sempre lidou com grandes questões. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Em primeiro lugar, o que é interessante é o fato de se tratar de uma operação chamada Operação Spoofing. O que é o spoofing, né? O spoof, na língua inglesa, significa a imitação, né? Muitas vezes as pessoas que fazem as imitações de determinados caracteres, tal, na verdade eles estão justamente spoofing, né? E por outro lado também, a partir dessa imitação é a possibilidade de enganar as pessoas, né? Então a pessoa invade um determinado ambiente virtual e aí se faz passar por outras pessoas, né? Muita gente já recebeu esses e-mails, esses que são falsos, né? Com endereço de determinadas pessoas que são conhecidas. E o spoofing seria uma forma de hackeamento, né? O hacker, né? O hack, no sentido assim original, significa justamente você rasgar, você transgredir um determinado ambiente, quebrar uma parede, quer dizer, fazer essa invasão, né? E é muito interessante isso, porque, no fundo, há muitos sociólogos hoje em dia, muitos filósofos, em textos muito interessantes, que dizem que a juventude contemporânea, a nossa contemporânea, é uma juventude hacker, porque ela não busca construir determinados espaços e protegê-los, mas ela busca justamente as brechas nesses espaços, as rachaduras, para violar esses espaços e, a partir daí, construir alguma coisa que tenha a ver com os seus modos de convivência e assim por diante. Então, a juventude seria muito mais hacker do que builder, né? Muito mais invasora e muito mais
na busca desses espaços de rachadura, né, da realidade, do que efetivamente construtora de muros, construtora de casas. Isso tem a ver também com a mudança do aspecto da como a gente entende a propriedade, né? A propriedade, efetivamente, está perdendo um pouco o sentido na época moderna. As pessoas não têm mais necessidade, de certa forma, de serem proprietárias de determinadas coisas. Há uma tal influência da ideia da virtualidade, né? A realidade está se tornando cada vez mais virtual, né? E menos material, que efetivamente as pessoas, então, portanto, perderam a noção daquilo que antigamente se tinha com muita força, que era essa de tocar as coisas e ser proprietário delas. Mas qual seria o enquadramento de uma atividade como essa de spoofing ou do hacker, né? É muito importante que a gente não faça aqui um elogio dessas atividades, não é? Quer dizer, a gente discute se há ou não um crime, se há ou não um delito nisso daí, mas não estamos fazendo um elogio daquilo que aconteceu ou da forma como aconteceu, né? Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que a nossa intimidade, a nossa privacidade é um valor que ainda continua importante, muito embora haja uma transição entre a privacidade e a publicidade, não é? Vocês vejam, a gente usa os nossos aparelhos, como o computador, como os smartphones, para passar mensagens tanto pessoais, alguém escreve à namorada, alguém escreve ao amigo, alguém discute com a mulher ou com o marido a questão dos filhos, conversa com os filhos, fala sobre as compras, sobre o orçamento, fala sobre os problemas diários, os problemas íntimos, não é? Isso tudo, evidentemente, está na esfera da privacidade, está absolutamente protegido e não pode ser objeto de qualquer tipo de invasão e nenhum tipo de questionamento, não é? A vida pessoal das pessoas pertence a cada uma das pessoas. Agora, o que significa o fato de haver um pouco essa transição entre o privado e o pessoal, o privado e o público, né? O profissional? Isso significa que há aí uma nuvem de fumaça entre esses dois ambientes e, portanto, isso daí vai influir também na nossa apreciação do que aconteceu. O artigo 154A do Código Penal, ele é um artigo recente. Ele foi justamente introduzido por causa dessas questões, sobretudo questões de invasão de privacidade, não é? Uma atriz, ela teve o seu celular invadido e as pessoas acabaram divulgando fotos que ela havia tirado, né? Que naquele contexto de ela ter enviado aquilo para o marido. Então, isso daí foi uma coisa muito delicada e as pessoas então se deram conta de que precisariam criar uma espécie de crime, um tipo penal, como a gente diz, para que esse crime não pudesse ser cometido impunemente. Então, esse artigo 154, ele fala em invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, né? E estabelece uma pena. E no artigo 154b se fala que pode a administração pública, né, isso é muito interessante, ser a vítima do cometimento desse delito. Mas se vocês observam com clareza aquilo que está escrito na lei, vocês vão perceber que um aspecto que é muito importante é essa questão da autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, não é? E, portanto, sem autorização expressa ou tácita daquele que é o titular, quer dizer, o dono daquelas informações que são hackeadas, né? O dono daquelas informações que são obtidas por meio dessa invasão, né? Desse hackeamento, né? Agora, a pergunta que se faz é justamente essa. Se o dono dessas informações é uma pessoa privada, e as informações são privadas, são da vida íntima, são da vida particular, claro, isso daí está obviamente óbvio, sem autorização dessa pessoa, expressa ou tácita, quer dizer, a pessoa não diz nada, quer dizer assim, olha, é possível, eu deixo as pessoas observarem a minha própria intimidade, isso é uma coisa. Agora, nesse caso específico, as informações que foram obtidas não são tipicamente privadas, não são íntimas. As informações que foram obtidas foram informações relativas a conversas e atos que diziam respeito a processos judiciais,
processos judiciais que envolviam várias pessoas e, portanto, essas informações elas diziam respeito não apenas ao réu ou aos réus dessas ações penais, mas a toda a sociedade, porque eram casos, como nós sabemos, de repercussão política, repercussão extremamente importante do ponto de vista político para a sociedade brasileira. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que o titular dessas informações seria a própria pessoa que deteria aquele aparelho, que seria a proprietária do aparelho, não é? Ou seria a proprietária do software pelo qual essas informações transitariam e teriam sido obtidas numa determinada nuvem, quer dizer, num determinado lugar em que estavam guardadas essas informações? Bom, então, para sopesar com esse artigo 154A do Código Penal, a gente tem que pensar que existe no artigo 37 da Constituição Federal, que é uma lei superior ao Código Penal, uma norma que diz que toda a administração, direta e indireta, e de qualquer dos poderes da União, portanto, também do Poder Judiciário e também do Ministério Público, que está ligado ao Poder Executivo, de certa forma, toda a administração ela deve obedecer a determinados princípios. Esses princípios são da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, mas o princípio que nos interessa aqui é o da publicidade. Então, é preciso lembrar que toda a comunicação que se dá num processo judicial, ela é uma comunicação pública. Ela nunca pode ser privada. Quer dizer, não pode haver a comunicação entre o titular do Poder Judiciário, o juiz ou a juíza, ou o ministro, ou a ministra, seja quem for, e uma parte particular, não é? Quer dizer, portanto, não pode haver uma participação, ou seja, o judiciário não pode se tornar parte no processo ao entrar em contato, trocar informações privadas com uma determinada parte, né, que, na verdade, ele não poderia trocar, porque, no fundo, toda a informação tem que ser pública, ela tem que ser exposta à publicidade. E isso é muito importante. Inclusive, há vedações claras no Código de Processo Penal relativas à suspeição de um juiz ou de uma juíza quando eles dão conselhos para as partes. Ali está escrito claramente que o juiz que dá conselho a uma ou outra parte, esse juiz é considerado suspeito, portanto, ele não pode julgar, porque ele não tem mais imparcialidade, ele se tornou parte. E o Código não diz que tipo de conselhos ou informações são essas que são trocadas entre o juiz e a parte. Pode ser qualquer coisa, mas isso é impedido, isso é vedado, isso é proibido, não é? Então, portanto, haveria aí a confrontar com esse artigo 154 esse dever de publicidade que está presente na Constituição e no próprio Código de Processo Penal. Todos os atos são públicos e as justificações são públicas. É bom lembrar que não existe segredo na política, não existe segredo na administração pública, não é? Em qualquer dos poderes, e nem pode haver. Há muitos textos importantes que foram redigidos no século XX que demonstraram os grandes problemas, os grandes desvios que ocorrem quando a administração pública, os poderes, executivo, legislativo, judiciário, procuram se esconder do povo, estabelecendo determinado segredo na troca de informações. E esse segredo, esse segredo gerou efetivamente graves danos para a população e ele ocorreu sobretudo nos regimes totalitários. Então, num regime democrático, é impossível a gente poder imaginar que haja a troca de informações secretas entre um titular do Poder Judiciário e uma das partes. Sejam os advogados de defesa ou de acusação, seja a promotoria, seja a procuradoria, seja a defensoria, ou sejam as próprias partes envolvidas, né? O autor e o réu. Portanto, não há essa possibilidade disso ser dado em segredo. Então, eu justamente indago a vocês, né? E essa é a minha conclusão. Se as informações que foram reveladas não eram privadas, essas informações eram públicas, então, evidentemente, tudo indica que há uma descaracterização do delito, não é? Porque o tipo penal fala claramente, sem autorização expressa ou tácita do titular. Quem é o titular das informações e da troca de mensagens
que deveriam ter sido públicas, né, que deveriam ter sido abertas a todas as partes envolvidas no processo e à própria sociedade em geral. Quem é esse titular? Quem é o dono dessas informações? O dono dessas informações é, evidentemente, o povo brasileiro, né? É a sociedade brasileira. Inclusive, a própria Constituição tem dispositivos que falam sobre o acesso que tem o povo brasileiro às informações que são de seu interesse. Inclusive, há o habeas data, que permite que qualquer pessoa vá até uma repartição pública e obtenha as informações que estão lá guardadas por meio de certidões que são do seu interesse, informações públicas. Quanto mais essas informações que foram trocadas como privadas, mas que, na verdade, pertencem claramente à esfera pública. Bom, eu espero que o Leonardo tenha gostado dessa resposta, que tenha sido proveitosa para todo mundo, né? Para os estudantes de direito, as estudantes de direito, para a sociedade em geral e para os profissionais. E o que eu espero de vocês é justamente que vocês façam perguntas, que vocês discutam esses temas que eu estou apresentando, discutam as ideias e a posição que eu revelei aqui, para que a gente possa continuar. No próximo programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da propriedade, as mudanças que o direito vai sofrendo na sociedade contemporânea, e como é que a gente tem que fazer para lidar com tudo isso de forma inteligente. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.